Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello, e eu sou o Carlos Camargo. Vamos começar, como eu já tenho feito em programas anteriores, levando ao conhecimento dos telespectadores, reiterando o que Dr. Vanderlei de Mello encontra-se com seu escritório em novo endereço, na rua Santa Catarina, 80, sala 1, aqui no centro da cidade, perto do terminal urbano. E também reiteramos aqui sempre a presença da doutora Luciana, filha do Dr. Vanderlei de Mello, que participa aí com seus colegas de música nas solenidades aí, principalmente de casamento. Nós sabemos que estão suspensas, mas fica aqui já o contato aí no 999676276, 999676276, e assim que retornar à normalidade e você quiser fazer o contato, faça aí por esse número que eu acabei de falar. E exatamente nesse assunto aí que eu disse, sobre igrejas, casamentos. Dentro dessa pandemia que nós estamos passando, devido ao coronavírus ou Covid-19, nós estamos passando por um momento muito delicado, uma verdadeira pandemia, ou melhor dizendo, um pandemônio jurídico no Brasil. Porque são tantas coisas, e tantos disse e não me disse, faz, não faz, começa a fazer, em nome do controle da contaminação, que a gente está vivendo um momento muito delicado e precisa aí de uma paciência de todos para a gente suportar, passar por tudo isso, por todos esses problemas, esse pânico que toma conta aí da sociedade. E nós tivemos agora, recentemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que as solenidades, os cultos, as missas, as reuniões religiosas mantêm-se suspensas, ou melhor dizendo, a critério de governadores e prefeitos. Não discutindo a intenção de se proibir ou deixar a cargo de prefeitos e governadores a proibição ou não das reuniões religiosas, dos cultos, missas, casamento, tudo que for uma reunião de qualquer religião. Eu sempre prezo aqui pelo momento legal da coisa. Então, pela Constituição Federal, essa Constituição Federal, a lei maior do Brasil, que não pode ser atacada, não pode ser violada, ela não permite que isso aconteça. Ou seja, não se deve proibir culto de qualquer natureza. É assegurado na Constituição, no famoso artigo 5º, que eu tenho falado tanto aqui, que é inviolável a consciência de crença, liberdade de crença, religião, assegurado o livre exercício de cultos religiosos, garantida na forma da lei até a proteção ao local. Isso que está aqui no artigo 5º da Constituição e outros tantos que eu já disse aqui, direito de ir e vir, toque de recolher, fecha comércio, o famoso lockdown, contenção, fecha isso, abre aquilo, isso fecha porque não é essencial, aquilo pode ficar aberto porque é essencial. Tudo isso está ferindo o artigo 5º da Constituição. O Supremo Tribunal Federal deixou a cargo do prefeito, dos prefeitos e governadores a tomar a providência que se acharem necessárias para conter o avanço da pandemia. Como eu disse, não quero discutir aqui o aspecto sanitário, da área da infectologia, da medicina, da ciência.
Estou falando da lei. A lei não permite. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que está ali para ser o guardião da Constituição, está promovendo uma verdadeira balbúrdia, uma verdadeira confusão em matéria jurídica. Esse é o meu modesto entendimento, falando restritamente a Constituição. Mas isso precisa ser tomado providência, precisam os prefeitos, os governadores fazerem isso, dizem uns. Tudo certo. Mas existem somente 2 remédios aqui na Constituição para que isso aconteça. É a declaração do estado de defesa ou o estado de sítio. Isso só pode acontecer se for declarado o estado de defesa, o estado de sítio, pelo presidente da República, com controle único da federação, em comum acordo depois com os estados. Mas o que foi feito? Não foi feito dessa forma. Foi passado um cheque em branco. O Supremo Tribunal Federal passou um cheque em branco para os prefeitos e governadores fazerem o que achar melhor, resolvam aí do jeito que vocês quiserem. Então, friso mais uma vez, ao arrepio das normas contidas na Constituição Federal. Nós tivemos também essa sessão do Supremo, onde o advogado-geral da União, chamado advogado-chefe da AGU, que é a Advocacia Geral da União, o advogado pediu que fosse tomada uma providência pelo Supremo de nível nacional, de acordo com a Constituição, para que não fossem proibidas as atividades religiosas, de crença, de fé. Isso é advocacia. Depois veio a Procuradoria Geral da União, da República. O procurador pedindo da mesma forma que fosse observada a Constituição. Então essa fala minha não é isolada, está de acordo com a chefia da Advocacia Geral da União e do Procurador-Geral da União. O que eles pedem? Isso que eu acabei de dizer aqui. A liberdade. Então, não foi aceito. Foram 2 votos favoráveis e 9 contra. Ou seja, mantém-se as restrições, mas, repito, deixou a cargo de cada governador, de cada prefeito, resolverem a sua forma. Outro assunto interessante, né, dentro desse tema, é que existem aí pessoas a todo instante falando um assunto, é um médico que fala uma coisa, uma live, é um cientista, é um infectologista, uma enfermeira, todo mundo se referindo aí às coisas que vêm acontecendo alusivo à pandemia. Uns concordam com isso, outros concordam com aquilo, e fica esse bate-cabeça. Mas tem uma coisa que une quase todos. O uso de máscara, o distanciamento social e a higiene das mãos com água e sabão ou álcool em gel são as medidas que evitam a contaminação. Ou seja, se tiver com vírus, não passo para ninguém, e se alguém tiver com vírus, não passa para mim. É isso. Muito bem. Então, essa é a fórmula para que não haja contágio. Então, não é necessário proibir missa, culto, reuniões religiosas de qualquer crença, comércio, mantendo-se esses protocolos. Então, não há necessidade de fechar. Mas então, se há necessidade de fechar, significa que esses protocolos não são seguros. Mas a afirmação da grande maioria da área da medicina, da ciência, diz que esses protocolos são seguros. Eles evitam o contágio. Mas se evita o contágio, então para que fechar? Então, se vai fechar, é porque o protocolo não está funcionando. Então fica sempre esta dúvida.
Se numa igreja, seja de qual religião, estão mantendo ali 25% da capacidade. Vamos supor, cabe 100 pessoas, então só entram 25. Distanciamento no mínimo de 2 metros em qualquer direção, entre um e outro fiel. Muito bem. Mede-se a temperatura na entrada da igreja, passa o álcool em gel. Então está ali cumprido todos os protocolos. E por que não? O exercício da fé, o exercício da religião e o exercício da religiosidade. Então fica aqui essa reflexão, né? Que, como eu disse, estou fazendo aos olhos da Constituição Federal, de acordo com o que eu acabei de dizer, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República. Muito bem, hoje nós vamos aqui voltar a falar sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que passa a vigorar com algumas novidades a partir do dia 12 de abril. E em vários programas anteriores eu já vinha mostrando essas novidades, essas inovações. Então o que acontece? Hoje eu vou fazer um apanhado aqui, rapidinho, para vocês verem, para ninguém alegar o desconhecimento. Porque depois, se uma pessoa for multada, tiver o carro apreendido, uma dor de cabeça danada, vai falar, eu não sabia. Né? Existe um princípio de lei que não cabe alegar o desconhecimento da lei. Por quê? Porque a lei é publicada. Após ser aprovada, ela é publicada nos órgãos oficiais, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do município. E existe a publicidade também através de toda a mídia. Rádio, jornal, televisão e Facebook, mídias sociais, para todo lado. Então vamos lá, vamos dar uma passada aqui em cima dessas novidades da ampliação. Primeira, nós temos a ampliação do prazo de validade do exame para renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Como é que é? Nós vamos falar como é que é antes, até o dia 12, e do dia 12 em diante como é que vai ficar. Então, os condutores, motoristas com menos de 65 anos, a validade da carteira era de 5. Os condutores com 65 ou mais, a validade era de 3. Agora, como é que fica? Condutores com menos de 50 anos, a validade é de 10 anos. Vai trocar a carteira de 10 em 10 até completar 50. Condutores com idade entre 50 e 70, a validade até 5 anos. Então, quem estiver entre 50 e 70 vai ter que trocar de 5 em 5. E condutores acima de 70 anos, a validade é de 3 anos. Tem ali uma observação que a validade do exame pode ser reduzida a critério médico. Isso é uma exceção. Então, mudou o prazo de validade. Então, mas aqui na minha carteira está falando que a minha CNH está vencendo no final deste ano. Não, vai contar mais um tempo para inteirar os 10, se você tem menos de 50 anos de idade. Qualquer dúvida, você pode procurar a Delegacia de Trânsito, ligar pelo telefone da Delegacia de Trânsito, um despachante, e você pode ter ali a confirmação disso aqui que eu estou falando. A CNH, então, houve essa modificação. Como a maioria dos motoristas é até 50 anos de idade, troca de 10 em 10. Aí de 50 para cima, que vai diminuindo de 5 em 5, e de 70 acima, de 3 em 3. Vamos lá. O aumento do limite de pontos para suspensão do direito de dirigir. Então a pessoa vai cometendo infrações e a hora que atingia 20 pontos, já dava abertura para um processo administrativo da suspensão da carteira. Agora, como é que vai ficar? Esses 20 pontos continuam no período de 12 meses com 2 ou mais infrações gravíssimas. Então, quem tiver 2 ou mais infrações gravíssimas e mais alguma coisa somar 20 pontos, ele já entra no processo de suspensão da carteira.
30 pontos no período de 12 meses com uma infração gravíssima. Aí quem tem uma ao invés de duas, ele pode esperar aí atingir 30 pontos. Ele tem um crédito de 30 e não de 20. Então significa que quanto menos infração gravíssima a gente tiver, mais ponto pode perder na carteira. Ou seja, pode gastar então aí com infrações graves e médias. E 40 pontos no período de 12 meses sem nenhuma infração gravíssima. Então, passado um ano, nenhuma infração gravíssima, tem aí o direito de perder até 40 pontos. 40 pontos no período de 12 meses para condutor que exerce atividade remunerada independente da natureza das infrações. Vamos agora fazer um comentário em cima disso aí, que é o seguinte: quem é motorista na categoria C, D e E, motorista de carreta, de caminhão, de ônibus, de van, motorista profissional, placa vermelha antigamente, agora é a branca, mas a letra é vermelha, o número, 40 pontos, independente de se tem infração média, grave, gravíssimo, 40 pontos, motoristas chamados assim, profissionais, né? Então isso é importante. Outra coisa que é necessário, para que o telespectador entenda, que ali sempre falou no prazo de 12 meses, no prazo de 12 meses. Então não é um ano, como a gente imagina, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aí virou 31 de dezembro, começa do zero de novo. Não, não é assim. Começa a contar esses 12 meses a partir da primeira multa que você tomou. Então, vamos supor, você tomou uma multa em abril, a primeira, antes de abril você não tinha nada. Começa a contar esses 12 meses a partir de abril até abril do ano que vem. Então, de abril a abril, você pode perder 20 pontos, 30 pontos ou 40 pontos, como eu acabei de mostrar aí na tela. Se tiver duas infrações gravíssimas, por exemplo, avanço de sinal, 2 avanços de sinal vermelho, 2 infrações gravíssimas, já vai para 20. Se tiver uma só, aí depois tem um outro tipo de multa mais leve, 30 pontos. São créditos que nós temos. E se não tem nenhuma infração gravíssima ou é motorista profissional que eu acabei de dizer, 40 pontos. É um crédito, né? Quando a gente fala 40, porque a gente está dizendo 39, porque 40 já dá a abertura do processo administrativo. 30, 29, já dá a abertura do processo administrativo. 20, 19, para perder até 19. Então são créditos que tem para perder ponto. A partir daí, porque a gente, em algumas determinadas situações de uma desatenção, de um motivo de força maior, acaba cometendo multas, mesmo sem querer. Não prestou atenção. Então, isso não significa que seja um mau motorista, um motorista perigoso. Por isso que existe esse crédito de pontuação. Invadiu esse limite, vai abrir um processo administrativo no Detran que pode culminar aí com a suspensão da CNH, que pode variar em meses conforme a gravidade dos casos. Vamos lá. Obrigatoriedade do uso dos equipamentos de retenção. Como é que fica? Eu já falei aqui um programa passado sobre as crianças menores de 10 anos que devem ocupar o banco traseiro e utilizar equipamento de retenção adequado. O que é isso? É a cadeirinha. Equipamento de retenção. Antes figurava assim. Como é que fica agora? Continua crianças menores de 10 anos que não têm atingido 1,45 deverão ocupar o banco traseiro e utilizar o equipamento de retenção, a cadeirinha. Então, vamos comentar. Está mais ou menos a mesma coisa. Proibido criança com menos de 10 anos fora da cadeirinha. Guarde isso. Proibido criança com menos de 10 anos fora da cadeirinha. Cadeirinha no banco de trás, que é o equipamento de retenção que fala aí. Mas, nessa novidade, se a criança tiver mais de 1,45 m, aí pode ficar sem a cadeirinha. Eu até me comentei aqui que vai ficar problemático para a fiscalização.
Eu não sei se o Estado, as chefias das polícias que fazem policiamento de trânsito na cidade, nas rodovias, vai deixar aí uma fita métrica, uma trena para os policiais a bordo um veículo. Tem lá uma criança lá dentro, tem 10 anos, tem menos de 10 anos. Não pode, tem que estar na cadeirinha. Não, mas ela tem mais de 1,45 m. Então põe a criança aqui, vamos medir ela se ela tem mais de 1,45 m. Uma coisa assim que... Mas é isso aí, tá? É isso que está na lei. Então, se o seu filho, se a sua filha tem mais de 1,45 m, mas não tem 10 anos ainda, pode ficar no carro sem a cadeirinha. Se ele não tem 1,45 m, vai ter que sentar na cadeirinha. A gente orienta as pessoas no sentido de que essa cadeirinha, ela é muito importante. Então não espere lei falar que pode, que não pode, não. Utiliza essa segurança a mais aí para as crianças. Vamos lá. O aumento da idade mínima para criança em moto. É proibido transportar crianças com menos de 7 anos ou sem condições de cuidar da própria segurança. Antes. E agora? É proibido transportar crianças com menos de 10 sem condições de cuidar da própria segurança. A lei deixa algumas coisas que parece que é para complicar. Menos de 7 anos não pode em espécie alguma até o dia 12. No dia 12 em diante, passa para 10. Você que tem motocicleta, menos de 10 anos não pode ir na garupa. A gente vê absurdos. Crianças com menos de 10 anos e às vezes coloca até uma outra criança sentada na frente, em cima do tanque de combustível. É uma vergonha. Então, preste atenção. Crianças com menos de 10 anos não pode estar na moto. Não pode. Ah, mas aí fala embaixo lá, se ela pode prover da sua própria segurança. Mas o que é isso? Aí vai do bom senso, da fiscalização. Porque se a criança foi muito pequenininha, ela não alcança nem o pedal, onde apoia os pés na garupa, para ela colocar. A perninha fica balançando. Então, se ela consegue se firmar bem ali com os pés e com as mãos para trás segurando no final ali da garupa, aí entende-se que ela está provendo a sua própria segurança. Eu discordo dessa margem de dúvida que deixaram aí. Tem mais coisa para falar, já já a gente continua. Se as pessoas soubessem como a mudança de um sorriso muda a nossa vida, elas procurariam com mais frequência. Eu conheço muitas pessoas que são insatisfeitas com o seu próprio sorriso e que não vão porque tem algum receio. E o dentista tem esse poder. Eles, além de cuidarem da nossa saúde, cuidam da nossa estética, autoestima, autoconfiança. Eles fazem tudo de uma vez só. Ok, estamos de volta. Nós vamos dar uma acelerada agora aqui nas demais novidades, porque o tempo é curto e eu procuro comentar porque a lei seca, simples, a pessoa lê ali, às vezes tem dúvida, não entende. Então nós estamos aqui para dar uma orientação. E vamos lá então, vamos para luz baixa durante o dia em rodovia apenas em pista simples. Isso aqui já foi falado. Antes, tinha que acender o farol do carro em qualquer rodovia. Em qualquer rodovia acende o farol do carro, luz baixa. Não será mais exigida essa luz baixa quando o veículo dispuser da luz DRL, quando em pista duplicada ou dentro do perímetro urbano. Então, dentro da cidade não precisa.
Quando a pista não for dupla, for aquela só, vai um e vem ali, é obrigatório. Quando for pista dupla, não precisa. E esse DRL aí, veículos novos que estão saindo, já sai, ligou o carro, ele já liga uma luz, que é essa luz durante o dia. Então, logicamente, está ligada essa luz, já está resolvido o problema. No melhor das hipóteses aí, vamos manter o farol aceso para evitar problema. Redução da gravidade da infração para motocicleta com farol apagado. Até dia 12, conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor com os faróis do veículo apagados é infração gravíssima. Agora, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis do veículo apagados será média, sujeita a multa, 130 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja, o melhor, moto, liga o farol. Ligou a moto, liga o farol. É assim, evita qualquer tipo de problema. Vamos lá. Impedimento de licenciamento para veículo que não atender o RICAL. Após um ano de inclusão na informação do RICAL, estou lendo depois, no certificado de licenciamento anual, o veículo somente será licenciado após a realização do RICAL. O que é isso? É o seguinte, é comum a gente ver aí as indústrias automobilísticas, elas chamarem os veículos para RICAL. Deu alguma coisa errada lá na linha de montagem, na fabricação do carro, o carro saiu com um defeito. Aí ele, com o tempo, eles descobrem e chama os carros para irem às oficinas das concessionárias resolver aquilo. Então, se não resolver, essa pessoa não for, é incluído no documento do veículo, que está faltando o RICAL. Então, preste atenção. Quando tiver o tal do RICAL, que é o chamamento, leve o veículo na concessionária autorizada, é de graça, e vai resolver o problema do carro e você vai ficar livre de qualquer dor de cabeça e a segurança do veículo, da vida das pessoas em primeiro lugar. Vamos para outra. Enquadramento da infração para motociclista sem viseiro ou óculos de proteção. Olha, o artigo 244 determina que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem viseiro ou óculos de proteção é infração gravíssima sujeita a multa. Como é que fica? A nova regra alinha as normativas e estabelece que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com utilização de capacete de segurança sem viseiro ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regra. Então o que é isso? É o que a gente mais vê. A pessoa... o motociclista de capacete e com a viseira levantada ou sem a viseira. É multa. Embaça, não sei o quê, tá calor. Então ponha um óculos de proteção. Um óculos, porque a função da viseira é proteger a integridade física. Alguma coisa pode pegar no olho do motociclista. Então, vamos evitar problema. Coloque a viseira, ou coloque um óculos de proteção. Aí você pode não utilizar a viseira. Capacete é lógico sempre. Vamos mais uma? Dispensa do porte de documento de habilitação quando a fiscalização puder consultar o sistema. Então, como é que fica agora? Eu disse que agora a gente já pode baixar num aplicativo a Carteira Nacional de Habilitação. Fica no celular. E você pode também... ter a sua carteira impressa em papel, mas você pode ter essa segurança de ter essa carteira no celular. Se você esqueceu o documento em casa, você vai mostrar o celular para a autoridade policial na abordagem. Mas se você também não tem isso, o policial poderá olhar através dos dados do sistema de registro que eles têm acesso e ver que a pessoa tem, de fato, ela tem a carteira. Só que naquele momento ela não estava aportando e não mostrou. Então tem essa outra facilidade. Mas para evitar problema, o melhor é conduzir com a carteira ou baixar o aplicativo da carteira digital, que ela fica no celular. E todo mundo tem celular, todo mundo carrega o celular para todo lado. Ok? Teríamos mais alguma coisinha para dizer, o tempo está esgotado, agradeço a sua atenção e até a próxima, se Deus quiser.